O corpo de um adolescente havia desaparecido em uma passagem molhada no município de Padre Marcos, do Piauí, na grande região de Picos. Isso aconteceu ontem. Mais um caso de uma pessoa desaparecendo nas águas aí da grande região, seja em barragem, riacho, grotão ou rio. Um adolescente de apenas 17 anos. Infelizmente, essa história terminou de uma forma trágica. Na manhã de hoje, o corpo dessa vítima, desse adolescente, foi encontrado. Ao vivo, a gente vai ter detalhes, informação sobre esse caso, mais um afogamento na grande região de Picos, dessa vez tirando a vida de um adolescente de apenas 17 anos. Os detalhes no telão do Jornal de Picos com a equipe de reportagem da Júlia Borges. Júlia, olá novamente, boa tarde para você. Boa tarde, Clebson. Boa tarde para você que está acompanhando a nossa programação. É com muita tristeza que a gente noticia mais um caso de afogamento com vítima fatal na região de Picos. Dessa vez, o local onde foi palco dessa tragédia foi a cidade de Padre Marcos. Na tarde de ontem, de acordo com informações preliminares, o adolescente de apenas 17 anos, identificado por Franciclei Souza Luiz, estava na companhia de amigos, tomando banho na passagem molhada do Riacho do Padre, que fica no município de Padre Marcos, momento em que o jovem desapareceu em meio às águas. As suspeitas, Clebson, das pessoas que estavam no local, que testemunharam tudo, é que, por se tratar de uma passagem molhada, o jovem tenha sido sugado para dentro do bueiro. E as pessoas tentaram todas as formas de resgatar, de tentar retirar o corpo do jovem, a suspeita de que o corpo do jovem estava lá preso dentro do bueiro, mas na manhã de hoje, o corpo do jovem apareceu a aproximadamente 10 metros de distância do local de onde ele desapareceu. Infelizmente, esse caso não é um caso isolado, a gente já vem noticiando com muita frequência muitos casos de afogamento aqui na região. De acordo com os dados do Corpo de Bombeiros, do 4º Grupamento de Bombeiros Militares de Picos, já foram registrados 14 afogamentos com 14 vítimas fatais, um aumento de 180% se comparado com esse mesmo período no ano passado, no ano de 2023, onde foram registrados apenas 5 afogamentos. E agora a gente vai relembrar alguns casos, Clebson, casos que tiveram bastante repercussão, que aconteceram aqui na região de Picos, casos de afogamento. E a gente começa falando sobre o primeiro do ano, que aconteceu lá na cidade de Bocaina, no dia 27 de janeiro, onde um homem de 25 anos, identificado como Maurício, desapareceu nas águas da barragem de Bocaina. O corpo dele só foi encontrado no dia seguinte pelo Corpo de Bombeiros. Teve também o caso de Marcolândia, de um homem de 35 anos. Esse caso foi registrado no dia 10 de março. Esse homem, de acordo com as informações levantadas pela Polícia Militar, ele estava tomando banho no açude em Marcolândia quando tentou atravessar o açude. E no meio do percurso ele se sentiu cansado, ele chegou a pedir socorro, mas se afogou, o corpo afundou e ele não tornou mais a superfície. Teve também o caso do Samuel Giovanni, um caso de bastante repercussão, que foi o engenheiro que foi arrastado pela força da água lá no município de Caridade do Piauí, após tentar atravessar uma via que estava tomada, pela água. A água estava passando por cima da pista, ele tentou atravessar e foi arrastado pela força da água. O corpo dele também só foi encontrado no dia seguinte. Teve também o caso de Massapê do Piauí, que foi registrado no dia 24 de março, onde um homem de 50 anos, conhecido como Simildo, saiu de casa informando para a família que iria pescar no rio que corta a cidade de Massapê e, infelizmente, foi mais uma vítima de afogamento. O outro caso que a gente relembra foi o caso do jovem que morreu afogado na barragem do Estreito. Esse caso registrado no dia 31 de março, quando o jovem Fabrício Dantas de Carvalho, de 18 anos, que é natural do município de Marcolândia, estava na companhia de amigos na barragem do Estreito, que fica no município de Francisco Macedo, e desapareceu em meio às águas da barragem.
Um outro caso que a gente relembra, Clebson, que foi o caso de Jacobina. A cidade de Jacobina também registrou um lamentável ocorrido no dia 3 de abril. Um homem identificado por José Nilton de Souza Santos, de 35 anos, tentou atravessar a passagem molhada do povoado Juazeiro do Secundo, interior do município de Jacobina, quando foi levado pela força da correnteza. O antepenúltimo caso, que foi registrado na barragem do Caboclo, o Corpo de Bombeiros resgatou o corpo de Manuel Lúcio da Conceição, mais conhecido como Manelinho, de 59 anos. Esse fato aconteceu no dia 9 de abril. A vítima desapareceu nas águas da barragem do Caboclo, localizada na divisa dos municípios de Belém do Piauí e também Padre Marcos. E o penúltimo caso, que foi registrado aqui em Picos neste último domingo, que foi o caso do senhor Antônio João de Souza, que se afogou na tarde do domingo no Rio Guaribas, no povoado Cipaúba, zona rural aqui de Picos. Ele estava pescando no local quando pulou na água e chegou a tornar 2 vezes na superfície, mas afundou, e o corpo do senhor Antônio João só veio aparecer por volta das 5 horas da manhã desta última segunda-feira. Desde o início do chuvoso, Clebson, que a gente vem noticiando aqui na nossa programação, o quanto a região de Picos vem registrando chuvas intensas. E isso acabou elevando consideravelmente o nível da água de rios, riachos, barragens, passagens molhadas, açudes. A gente que é daqui da região sabe que durante esse período chuvoso, esses pontos acabam se tornando pontos de lazer, onde as pessoas vão para curtir, como um ponto turístico, para tomar banho, mas infelizmente, mesmo diante de tudo isso, muitos casos de afogamento sendo registrados. Algo que me chamou muita atenção, Clebson, na segunda-feira fui eu que fui até o povoado Cipaúba fazer a matéria da morte e do afogamento do senhor Antônio João. E as pessoas comentavam comigo, familiares, amigos conhecidos, do quanto ele era um nadador exímio. Ele era um excelente nadador, era um homem alto, de aproximadamente 1,90 m. Ele conhecia bastante a região, nasceu e se criou ali na região, conhecia bastante o trecho onde ele morreu afogado. Então, por mais que as pessoas saibam nadar, por mais que conheçam bastante a área, mas a gente sabe que nesse período de chuvas, esses pontos ficam bastante perigosos. Então, todo cuidado é necessário na hora de entrar na água, Clebson.